Fala galera, professor Rian Gerais na área, mais uma questãozinha de língua portuguesa. Hoje uma questão que eu juro pra vocês, ela é muito fácil, mas ela é tão fácil que eu acho que muita gente deve pensar assim, cara, não pode ser só isso. Até porque é uma prova de um concurso super concorrido, que é a prova do TRT, do Tribunal Regional do Trabalho. Ó, FCC, Fundação Carlos Chagas, também uma questão tradicional, uma banca tradicional. As pessoas devem falar, cara, não é possível que essa questão seja só isso. É só isso. Muita gente pode errar se não souber uma regra básica em relação à concordância. É importante que vocês prestem atenção, porque um pequeno deslize pode... Mas mesmo assim, se você não souber essa regra básica, existem outros casos aqui que são evidentes que não podem ser uma resposta. Visualizem só a questão. Substituindo-se o segmento em destaque pelo colocado entre parênteses ao final, o verbo que deverá manter-se no singular está em, percebam, ele está propondo que todos os termos destacados em cada uma das opções seja substituído pelo termo que está entre parênteses. A pergunta é, substituindo o segmento em destaque pelo colocado entre parênteses ao final, o verbo que deverá manter-se no singular, vamos fazer cada uma das substituições, cada uma delas nós vamos fazer, vai. Houve um sonho monumental. Veja, um sonho monumental é um termo no singular. Então, nesse caso, você tem o verbo também no singular devido à concordância com o termo, sim ou não? Bom, não necessariamente. Porque nesse caso, houve um sonho monumental, se você interpretar, o verbo haver está com sentido de quê? Existir. Muita gente que estuda português logo no início do estudo de sintaxe aprende que o verbo haver no sentido de existir, o verbo haver é um verbo impessoal, é um caso de oração sem sujeito. E, consequentemente, se o verbo não tem sujeito, ele é um verbo impessoal. Sendo um verbo impessoal, é um verbo invariável, ou seja, nesse caso, o verbo haver não tem sujeito, não tem com quem ele concorde, então ele deve sempre ser mantido no singular. Já achamos a nossa resposta, gente. Percebam só. Houve um sonho monumental, por mais que eu coloque sonhos monumentais, eu não vou falar houveram sonhos, porque nesse caso, o verbo haver tem sentido de existir e, consequentemente, invariável. Vamos ver as outras opções? Olha só que simples. Bem disse Le Corbusier que Niemeyer... Vem cá. Se eu tiro Le Corbusier, termo singular, foi ele que disse. Bem disse, ele disse. Eu tiro Le Corbusier, os que mais conheciam a sua obra. Quer dizer, bem disse os que mais conheciam? Não, bem dissem. Né? Disseram. Bem disseram os que mais conheciam a sua obra. Nesse caso, verbo vai para o plural, concordando com os sujeitos que mais conheciam sua obra. Não é a letra B a resposta. C. Assim pensava o maior arquiteto. O que pode dificultar um pouquinho é a pessoa não perceber que o sujeito está fora de ordem, né? Assim pensava o maior arquiteto, era o arquiteto que pensava. Ao tirar o maior arquiteto por grandes arquitetos como Niemeyer, são esses grandes arquitetos que pensavam. Então, nesse caso, o verbo também deve para o plural, concordando com o termo que está no plural. D. O comunismo resolve o problema da vida. Vejam, as revoluções vitoriosas da esquerda são elas que resolvem, verbo indo para o plural, pois revoluções vitoriosas, no caso, é o sujeito no plural. Niemeyer vira a possibilidade. Os arquitetos, vejam só, os arquitetos foram eles que viram. Então, me ajuda. Nesse caso, todos os verbos vão para o plural, porque todos os sujeitos do singular foram substituídos por termos no plural. Então, a concordância deve ser feita passando o verbo para o plural. A única situação em que o verbo mantém-se no singular é da letra A, porque na letra A o verbo haver é impessoal e, consequentemente, não tem sujeito. Não tendo sujeito, permanece no singular. Questão fácil, não é, gente? Prestem bastante atenção, porque isso é uma questão que você não pode errar, porque é uma questão que todo mundo acerta. Ah, Rian, mas isso aqui pode gerar problema. Gente, a única coisa que pode gerar problema é aquela pessoa neurótica, acha, pô, não pode ser só isso, deve ter alguma pegadinha. Não, gente, muita gente não lembra da regra do verbo haver com sentido existir e fala houveram, né? Houveram sonhos monumentais. Muita gente não conhece, apesar de ser um conceito básico do estudo de português. Segundo, tem gente que acha que tem sempre algum problema, que a questão não pode ser tão fácil. Pode sim. Então, assim, vá em frente, você sabe português, você está estudando, está intensificando cada vez mais. E lembre-se, quanto mais vocês estudam, mais o conteúdo se torna fácil para vocês. Tá ok, galera? Gente,
Um grande abraço, até o próximo encontro.